Eu ligando pra Lê Nogueira. Tem negócio aqui. Ah, Jesus. Quero me enviar aqui. Mandei no link no grupo. Que beleza. Bom, vamos lá. Senão o negócio não vai. Bom, turma, é o seguinte, vamos falar um pouquinho de plantigrafia hoje. É, muita gente me mandou essa semana, uma galera me mandou essa semana é, alguns exemplos, né, de plantigrafia que vocês usaram para analisar. Quem daqui praticou essa semana? Vocês fizeram algum exemplo? Se não, talvez não. Tá, tem problema. Nós vamos que vamos. Deixa eu ver se entra por aqui. Acho que agora vai. Deixa eu ver onde está o meu som. Preciso que alguém abra. Abra o Eu não tô microfone. vendo nenhuma podóloga que até agora sem óculos. Faz sentido, né? Nossa, é mesmo. Agora que eu reparei que tá todo mundo de óculos, eu daqui a pouco tenho que começar a usar, né? Por enquanto tá dando pra segurar. Acho que vai. Estava gravando aulas. Essa aula vai ficar gravada, Nath? Vai, todas as aulas ficam gravadas e eu coloco na plataforma do Push. Show. Bom, Já todos estou veem aqui ansiosa por minha. essa plataforma já, viu? Como é que é? Já estou ansiosa para receber essa plataforma já. Eu vou começar. Eu preciso que vocês, inclusive tarefinha, manda lá no grupo para mim. Só faz aquelas listinhas, sabe? Número 1, Karine Matos e o e-mail. Aí 2, Tatiana Ramiro e o e-mail. Entenderam? Manda lá. Aí vocês copiam o primeiro e colocam o nome de vocês no segundo. Turma, eu não tenho aqui no meu iPad uma plantigrafia para a gente rabiscar em cima, mas a gente vai usar a nossa imaginação, igual é quando a gente joga imagem em ação. Tudo bem? Bom, primeira coisa que vocês precisam saber a respeito de coleta. Era só o que me faltava, né? A gente está aqui trabalhando, gente, e a benção não vai funcionar. Ah, funcionou. Bom, vamos lá. Todas as vezes que a gente pensa em plantigrafia, a gente vai fazer uma lista, tá? A primeira coisa que vocês precisam entender é que a plantigrafia, independente se a gente está falando de plantigrafia profissional, se a gente está falando de plantigrafia aquela mais caseira, tá? Estou falando de treino, para vocês aprenderem a entender e visualizar. Primeira coisa é sobre coleta. Nós temos dois tipos de coleta: coleta estática, opa, e coleta dinâmica. Tá. Tudo bem?
Vocês estão vendo direitinho aqui, né? Tá, vamos lá. Quando a gente fala de coleta estática, a gente fala do paciente parado. Quando a gente fala de coleta dinâmica, a gente fala de paciente caminhando. Duas coisas completamente diferentes que me indicam coisas completamente diferentes. Eu tenho algumas patologias que são muito comuns na gente ver com paciente parado, e eu tenho algumas outras patologias que são mais comuns a gente enxergar com o paciente caminhando, tá? Pode falar, Ana. Você está fazendo alguma apresentação na tela? Tô. Vocês Eu não- estão vendo a minha apresentação? Tá todo mundo vendo? Não está Você tá aparecendo. no celular, Ana? Ó, não, eu acabei de entrar pelo Note. Quer sair e entrar de novo? Tá. Tá todo mundo visualizando. Deu só no note aí. Bom, quando a gente fala nesses dois tipos de coleta, a gente tem que pensar em algo que todas as vezes que a gente fala de avaliação, a gente precisa pensar num negócio que chama processo. Se tem processo, as coisas não. Se vocês não entenderem minha letra, vocês me falam, tá? Que eu tô expressiva hoje, eu preciso me expressar. O processo é uma coisa. Quem daqui trabalha sozinha? Levanta a mão. Bom, várias pessoas. Quem daqui trabalha com mais funcionários? Sou Vânia, Vale secretária ou só outro profissional da mesma área? profissional da mesma área. Pense no seguinte. Foi, Ana? Israel, seu lindo. Você tá vendo agora, Ana? Agora tô. Ah, beleza. E aí, meu Veio aqui me amigo? ajudar nesse notebook da empresa dele, que é da área das cavernas. Da manivela ainda. Faz parte, faz parte. Tá meio lotado, né? Eu dormi terça-feira passada em Rio Preto. Ô, quando você vier pra cá, você me avisa pra gente ir comer uma carninha. Opa, demorou. Demorou. Ó, seguinte, processo é uma coisa muito, é muito importante. Por quê? Porque é a única forma da gente conseguir replicar algo que a gente faz, seja de onde for e com quem for, é tendo o processo. Se vocês fazem de forma processual, por que que se eu for num McDonald's aqui em Rio Preto ou em Hong Kong, o Big Mac é igual? Por causa do processo. Não importa. Isso é uma coisa que eu falo, eu sou da área da saúde. A gente, mas a área da saúde não dá para a gente estabelecer processo. Dá. Faz 15 anos que eu faço isso. Acho que eu já treino. Só esse ano de estagiário já foram 15. Tudo com processo. Se eu não tivesse processo, eu tava louca treinando as figuras. Sabe o que eu faço? 2 meses dos estagiários. Esse é o teste. O primeiro mês, o estagiário fica 1 mês sentado olhando. Se ele sobreviver o primeiro mês, ele vai para o segundo. E aí, no segundo mês, ele fica 1 mês lendo os manuais de processos operacionais. Por isso que chega no segundo mês, eles desistem. No terceiro mês, eu pago. Do contrário. Então, por que que eu faço tudo isso? Porque processo, não importa quantas pessoas entrem ou saiam do meu consultório, do meu estúdio, ou fisioterapeutas que eu tenho que treinar, capacitar, processo é igual. Então, o processo de coleta tem que ser igual para todo mundo. Por quê, Nath? Porque se a Tati faz de um jeito, a Letícia faz de outro, como é que eu interpreto? Entende? Por isso que a gente tem que ter processo. Sem processo não adianta, a gente não consegue interpretar dados. É um Por protocolo, exemplo, mais ou menos, né, Nath? exatamente, é um protocolo. Por exemplo, ontem, essa semana, não sei que dia que foi, eu mandei uma palmilha para a Camila, eu falei assim, dismetria de 0,6 a 0,8. Ela, cadê a escanometria? Eu falei, não tem.
Eu quero escanometria. Eu falei, não precisa, eu sei que é 06, 08. Aí ela falou, não, você não sabe. Eu falei, sim, eu sei. E aí seguimos nessa discussão. Até que eu pedi a escanometria e deu Causa que eu 08. não falei que ela não sabe, gente. Eu simplesmente falei para ela que eu não acredito em ninguém e eu preciso da escanometria. É simples. Simples. Deu 08. Do que foi feita a palmilha? 06. Porque a gente faz um pouquinho mais baixo. É igual o grau de óculos. E aí, por quê? Porque a gente precisa traçar um processo para não ter erro. Para não abrir margem para uma segunda interpretação. Então, todas as vezes que a gente for ter, a gente tem uma plantigrafia, todas as vezes, sem exceção, a gente precisa ter processo de coleta. Como é que funciona a coleta do paciente? Tá? Toda coleta estática, ela começa com o paciente sentado e descalço. Parece besta? Parece. Mas a gente tem que ser claro. Tem paciente que às vezes tira o sapato para fazer a avaliação e fica de meia. Aí às vezes a gente tem que falar, tira a meia, por favor. Então ele começa sentado, e tem gente que tem aflição de pôr o pé no chão. Tá? Um detalhe importante, em algumas clínicas a gente tem pisos com rejuntes largos. Então olha só uma coisa que vocês precisam prestar atenção. Então, descalço. Outra coisa que vocês precisam prestar atenção é onde está o plantígrafo. O plantígrafo precisa ficar no piso. Ele não pode ficar no rejunte. Porque senão, na hora que ele pisa, pode instabilizar e dar algum erro de impressão. Então, plantígrafo no piso. Eu não sei como é que é a clínica de vocês. Tem pisos que são pequenininhos, que é tipo 30 por 30, e tem o rejunte mais largo, principalmente os mais antigos. Às vezes a gente aluga um lugar que o piso que está no chão é mais larguinho. Tem alguns lugares que a gente consegue ter uma plataforma. Por exemplo, você pode ter uma placa de avaliação, entende? Que ali o paciente, teoricamente, pisa numa parte mais neutra. Tem gente que prefere, eu já tive essa placa de avaliação. Mas aí era como se fosse um EVA mais rígido, mais durinho, e eu fazia avaliação em cima dele para ficar nivelado. Mas aí quando eu troquei o piso do meu estúdio todo, eu coloquei aquele piso grandão de 1 por 1, aquele porcelanato grande, e aí eu falei, não, deixa quieto, não vou mais usar. Mas se você tiver, às vezes é importante você nivelar o piso para que você possa ter uma boa avaliação. Tudo bem? Bom, então o paciente começa sentado, você posiciona o plantígrafo, já passa a tinta, tá? E coloca a folha. Coloca o plantígrafo embaixo do pé dele, aí você vai posicionar o pé dele dentro da folha e pedir para ele ficar em pé. Só. E aí ele senta novamente. E aí você remove a folha, passa a tinta novamente, então é tinta para o pé direito e tinta para o pé esquerdo. Tá? Põe outra folha e faz o mesmo processo com o outro pé. Lembra do seguinte, se você está falando de às vezes uma pessoa, um senhor de idade, um amputado, ou alguma coisa assim, ajude ele a ficar em pé. Mas presta bem atenção, porque alguns plantígrafos, eles são, por exemplo, o meu que é da Podale, quem que comprou Podale? Foi a Mari que comprou Podale. Eu Ele é também. liso.
Você também, Ana? Ele é liso. E às vezes, na hora que você coloca ele no chão, ele pode escorregar. Então é importante, quando você for colocar, às vezes é uma pessoa, um senhor de idade, um amputado, alguma coisa assim, que você precisa ajudar a levantar. Você vai ajudar ele a levantar, mas ao mesmo tempo, você vai segurar o plantígrafo com o seu pé, para não deixar escorregar. Ou você vai ter, é que eu já tô veiaca, já fiz isso muito na vida. Ou então você vai ter que colocar essa placa de avaliação de EVA embaixo, porque aí o plantígrafo não vai derrapar. Tudo bem? Vocês entenderam? Uma pergunta. Diga. Essa placa de EVA, ela tem que ser muito grande ou só o suficiente para o plantígrafo estar em cima? Só o suficiente para o plantígrafo estar em cima, quer ver? Cadê? Esse entrou. Só para vocês poderem ver. Vocês já olham os preços. Isso já está pesquisando aqui já. É isso aqui, ó. Nossa, eu achei aqui de R$ 700. Eu quero ver isso daí. Placa de avaliação ortostática. Manda vendo? um É uma- link lá no grupo. É que eu tô com o iPad, eu vou colar aqui na reunião. Tá faltando esse produto lá no Target Store. Ah, meu amor, eu já tentei tanta coisa lá no Targas Store, mas o difícil da Targas Store não sou eu. É a véia que toma conta da Targas Store. Aquela véia é fogo. Tudo bem até aqui? Mandei aí para esse site, ele precisa de usuário e senha. Então, talvez vocês precisem solicitar um suporte, um usuário e senha para conseguir fazer compra. Eu não vi, não peguei. O que você não pegou, cá? Eu não peguei o link da placa aí, ó. Eu coloquei no chat aqui. Ah, tá. Ah, porque eu não tô com ele aberto. Não, peraí, obrigada. Então, essa placa, ela tem que ser firme, ela não pode ser macia, porque se ela for muito molinha, vai dar diferença também, tá? Ela tem que ser bem durinha. Então, aí a escolha de vocês, fazendo piso, só toma cuidado para não deixar o paciente escorregar. Tudo bem até aqui? Como é que a gente faz a coleta dinâmica? A gente tem pacientes que é muito fácil a gente coletar. Eu brinco que todas as minhas coletas, e eu acho que isso eu atraí para minha vida, eu não tenho, você sabe que eu tenho um estúdio de pilates, eu não tenho idoso no meu estúdio. É pouquíssimo, pouquíssimo mesmo. A gente pensa, às vezes a gente, né, imagina, não, tem bastante senhorzinhos, não tem. Então, eu tenho muito jovem no meu estúdio. Então, desde a época da faculdade, quando eu fui fazer o mestrado, eu brincava e eu queria só dar comando verbal. Então, eu não queria fazer estudo em pessoas que não entendessem o meu comando verbal. Então, que nem, eu quero fazer um estudo clínico em pacientes neurológicos com um grau de acometimento. Não queria. Eu queria dar comando verbal e a pessoa repetisse. E isso se repete na minha vida profissional. Então, eu trabalho com dor, então muitas pessoas que me procuram, é muito fácil eu dar o comando verbal. Mas a gente sabe que não é a realidade de muita gente. Então, por muitas vezes, você precisa, às vezes, mostrar e demonstrar como é que faz para a pessoa poder entender. E ainda assim ela erra.
Então, durante a coleta dinâmica, algumas coisas você precisa esclarecer. Então, você vai chegar para o teu paciente, você vai dar o comando para ele dar um passo e depois dar o passo com a perna contrária à frente. Então, pisa dentro do plantígrafo e a outra perna à frente do plantígrafo, tá? O outro pé. Um detalhe importante, ele tem que pisar dentro da folha. Porque às vezes ele perde um dedão, erra o calcanhar. Então, é importante que você esteja bem ao lado. Se for necessário alguma ajuda por ele ter algum distúrbio de deambulação, dê a ajuda, o auxílio necessário. Só tome cuidado, porque, por exemplo, pacientes com Parkinson, eles têm tremor de intenção. Quando você vai fazer plantigrafia, ele vai dar o passo, ele arrasta o pé, então ele chuta o plantígrafo. Entendeu? Então, você tem que tomar um pouco de cuidado com cada paciente, por isso que eu falo que é importante. O plantígrafo da Podoshop, quem daqui comprou o Podoshop? Que é o de couro. Ele escorrega menos, porque ele é de couro. Ele custa 700. O de plástico custa 500. E faz a mesma coisa. Aí é muito de preferência, tá? Então, na coleta dinâmica, a gente tem passo, a gente pisa dentro da folha e dá o passo à frente, tá? Quando o meu paciente dá o passo à frente, ele acha que vai ficar com o pé sujo, que a sensação do carimbo é essa. Então ele vai, às vezes ele até toma cuidado, fica com o pé suspenso, que estava no plantígrafo. Fala, não, você pode encostar o pé no chão que não vai ter problema. Depois eu troco, repito a tinta. Tudo bem? Tinta no pé direito, tinta no pé esquerdo. E aí, eu vou olhar para o resultado. Como é que tem que ser uma boa plantigrafia? Tá, você tem imagem de plantigrafia aí? Eu trouxe 2 plantigrafias, mas quer que eu tire foto? Eu Não, mando? pode ser, você que sabe, se quiser, eu rabisco ela aqui em cima no iPad. Eu vou mandar. Eu tenho um processo, a Camila tem outro, mas eu quero que a Camila traga o processo dela, porque quando eu aprendi a fazer a plantigrafia, eu só fazia uma marca no processo estiloide do quinto metatarso. A Cá faz essa marca e ela também contorna todo o pé, porque aí ela vê o tamanho do pé dentro da plantigrafia. Deixa eu ver se vai. Mandei. Elaine, você pode mandar no grupo, é esse mesmo. Esse é o de couro. Ver se eu consigo compartilhar com vocês, pessoal. Eu fiz a impressão da apostila e eu vou anotar por aqui, ó. Manda ver.
Deixa eu só parar de compartilhar rapidinho. Putz. Tá, eu tenho um aqui. Eu vou usar essa daqui por enquanto. Deixa eu cortar. Eu vou desenhar também. Bom, viva a tecnologia. Ele só se vai pegar aqui. Turma, primeira coisa que vocês precisam. Bom, eu vou falar como eu faço, caso você tiver que acrescentar ou não, ou me contrariar, fica à vontade, tá? Todas as vezes que eu tenho uma plantigrafia, a primeira coisa que eu costumo fazer é fazer essa marcação do processo do quinto estiloide do quinto metatarso. Então, vou pegar esse pé aqui, tá? Essa saliência lateral aqui, geralmente é aqui o processo estiloide do quinto meta. E você pode vir na palpação e só carimbar ali no plantígrafo e vai aparecer aqui. A primeira coisa que eu costumo fazer é a marcação do calcânio. Todo calcânio é ovalado. Você faz no olho, Nath? Hoje eu faço no olho. Todo calcânio é ovalado. Aí, a gente vai pegar uma regrinha e a gente vai medir o tamanho que ficou esse calcânio, tá? Então, a gente tem 1, 2, 3, quase 4 centímetros. Então, quando der mais ou menos aqui, eu marco o centro. Aqui eu faço a mesma coisa. Cara, eu meço o tamanho, como a gente está virtual, tá, gente? Eu quero só que vocês tenham uma noção, que se eu aumentar ou diminuir, tem variação. Mas é só para vocês poderem ver como é que funciona. Bom, primeira coisa que a gente percebe quando a gente faz essa plantigrafia são as marcações. Então, como é que o pé marcou mais? E qual pé marcou mais? Então, eu consigo ver uma impressão maior neste pé do que neste pé. Eu consigo ver uma anteriorização dos dois pés, referente a uma distribuição de peso maior na região dos metatarsos. Tudo bem? A gente consegue ver uma marcação de quinto meta, de primeiro meta, de hálux. Aqui, o quinto dedo e o quarto não aparece.
Aqui o quinto dedo não aparece. Eu não vou lembrar se essa plantigrafia é dinâmica ou se ela é estática, tá? Mas tá com cara de ser dinâmica. Vocês estão mudando de pergunta no grupo ou vocês só estão fazendo a lista? Tudo bem? Até aqui? Oi? Sim. Sim, sim, sim. Sim, Ah, tranquilo. só uma dúvida. Diga. Estática é parado quando o paciente fica Sim. parado em cima do plantígrafo e a Uhum. dinâmica ele caminha. Exato. Tá, só para Exatamente. situação. Obrigada. Imagina. Outra coisa que eu sempre faço, e aí às vezes eu utilizo algumas coisas também para mostrar o tipo de pé, às vezes durante a avaliação, na hora que você está conversando, quando eu tinha só o plantígrafo, era isso que eu usava para mostrar para o paciente e justificar as patologias que ele tinha. Gente, eu não sei de quem é essa plantígrafo, porque eu tenho uma pasta no meu celular que chama PES, e tava lá, tá? Então, eu tô rabiscando em cima, eu não sei qual que é o quadro clínico, nem de quem é essa plantigrafia. Mas por que que eu acho que ela é dinâmica? Pelas marcações, tá? Que tipo de marcações? Geralmente, a gente tem uma padronização de descargas de peso, onde estaticamente tem maior descarga de peso no calcâneo, no retropé, tá? No calcâneo. E tem menor descarga de peso anterior. Mas quando a gente dá o passo, a gente consegue ver algumas marcações, tipo esse dinamismo aqui, ó. Esse dinamismo é muito típico de né, dá para ver que esse paciente supina. Por que que dá para ver? Porque cabeça do quinto metro está marcada. Se ele pronasse, isso aqui não marcava. Fala, cara, tá comendo o microfone. É que você vai falando e eu vou concordando e eu vou pensando aqui, ó, na minha cabeça. Eu vou imaginando o paciente ali andando Se tiver, e andando, deambulando. se tiver rápido, vocês me falam, tá? Deixa eu apagar aqui. Então, eu consigo ver muito essa dinâmica, tá? Vocês vão aprender que é fisiológico durante um passo. O que que é o fisiológico, gente? Fisiológico é fisiologia. Isso aqui é fisiológico, ó. Olha que lindo. Isso aqui é fisiológico. Saber a posição real da régua, que é o que eu estou tentando pegar aqui. E que dá pra gente ver. Deixa eu ver se tá certo. Tá certo, cara, essa linha do pé direito? Ficou muito medializado. Não, tá medializada. Na verdade, a do pé esquerdo também tá. É a cabeça do primeiro e segundo metatarso, para ser certo. Esse é o primeiro e segundo. É a cabeça de primeiro e segundo, é entre essas duas marcações. Ah, então aqui também tá errado, peraí. Peraí, crianças, que a gente já explica. É difícil achar aqui. O duro é que não tem como mudar, né? Porque, teoricamente, não finaliza entre o primeiro e segundo dedo, finaliza no hálux, né? Aham. Acho que é mais fácil você fazer meio torto, sem régua. É, né? Também acho.
Como é que a gente sabe centralizar esse pontinho aí do calcânio? Fazendo vou fazer de novo, peraí. Vou apagar aqui, vou fazer de novo. Olha só o que eu faço. Vocês conseguem visualizar um oval aqui, ó? Dá para ver? Sim. Sim. Toda vez que vocês pegam uma pontigrafia, ela vai ter uma borda, que isso daqui é coxinha de pouso, tá? E aí ela vai ter uma marcação mais forte aqui, ovalada. Isso é o calcânio. Vocês vão pegar uma régua, aí vocês vão medir o tamanho do calcânio. Vai, por exemplo, tem 3 centímetros do calcânio. Nosso calcânio de criança. Tipo, 6 centímetros. Então, qual é a metade? 3. Marca no meio. Marca no meio. Vocês vão pegar a régua para fazer isso. Tá? É fisiológico, turma, durante uma pisada, todas as vezes, acontecer. Se a gente pensar que a gente tem um calcânio aqui. Aonde aqui é o começo e aqui é o fim. Tá? Se a gente dividir ele em 3 partes, aqui tá dividido em 2, né, o bicho besta. Hoje eu tô com defeito de 3 partes. Tá meio no olho, tá? A gente fala que o terço lateral é o primeiro a encostar no chão. Todas as vezes a gente tem um terço lateral, ele é o primeiro a encostar no chão, fisiologicamente, ok? Essa seria a linha fisiológica de um pé. Dinâmico. Terço lateral. O que a gente consegue perceber comparando um pé com o outro, tá? Que a gente tem o pé direito menos medializado, conseguem perceber? E o pé esquerdo é mais medializado. Então a gente supõe que durante o passo, o pé direito, ele supina mais do que o pé esquerdo. Conseguem visualizar? Quem não visualizou, levanta a mão. Carinho tá com cara maravilhosa. Estão com cara de bug das 10 da noite. E nem são 10 horas. Não, eu estou conseguindo ver, sim, principalmente pela régua aqui no hálux, entendeu? Dá para poder ver a diferença do... Quanto mais reta essa linha estiver, mais supinado está o pé. Quanto mais medializada essa linha estiver, mais pronado está o pé. Fala, Clemilda. Abre o microfone. Cle. Isso. Tá, você quer complementar alguma coisa? Não, tá tranquilo. Você já comeu? Já jantou? Fala, Clara. Comi agora. Já jantaram? Meu pinhão? Calma, Nath. Pinhão é no inverno. Podia ser pinhão, podia ser o ano inteiro pra mim. Ô, Nath, essa linha ali, essa régua, ela tem que ficar... vamos dizer assim, aonde que eu marco? É através do ponto marcado ou através do... Estou vendo ali no hálux, né? Mas ela não passa em cima da linha. Terço médio lateral do calcânio, a medial do hálux entre a medial e o segundo dedo. Isso aqui, ó. Esse aqui ficou bem mal menos, assim. Que ainda é mais lateral.
Tá, mas então a marcação do calcânio ali é só para ter uma base, não passo em cima dela. É isso aqui. Calma, calma, que eu tô explicando primeiro o dinâmico, depois a gente vai falar do estático. Fala, Eliane. Você pode repetir, Nath, quando você falou que quanto mais reto... Quanto mais reta a linha estiver, mais supinado está o pé. Eu acho que a grande dúvida que está aí, Nath, é aonde posicionar a régua para a gente poder fazer essa linha, para poder ver aonde que a diferença no calcânio, do hálux para o calcânio. Vamos lá, crianças. Meninas, coisa que é interessante vocês entenderem um pouquinho mais para frente, vocês vão visualizar isso. Essa marcação, ela não é feita do nada, literalmente. Então, por exemplo, vamos fazer de conta que a gente dividiu o calcânio em três partes, como a Natália falou. Então, a gente pega o terço lateral do calcânio, vai medializando e passa entre a cabeça do primeiro e segundo metatarso e finaliza no hálux. Dentro dessa marcação, por que essa marcação é fisiologicamente falando que ela é a mais correta? É porque a gente fala da segunda lei da biomecânica que fala sobre Kirby. Então, quando vocês começarem a ler um pouquinho mais para frente, falando da questão do eixo da subtalar, vocês vão conseguir visualizar isso um pouquinho mais, com um pouquinho mais de facilidade. Esse primeiro contato que vocês estão fazendo, por exemplo, a Natália gosta de fazer com régua. Eu, particularmente, eu gosto de fazer com régua só quando eu entendo, eu consigo visualizar o que é correto. Então, qual é teoricamente o correto? O correto é um terço lateral do calcânio. Ó, gente, terço lateral do calcânio é aqui, ó. Eu dividi em 3. Terço lateral é essa área aqui, ó. Tudo bem? Pode falar, Cá. Desculpa. Não, era só isso, era só para elas entenderem um pouquinho, porque quando a gente pega esse eixo, a gente entende, a gente visualiza, por exemplo, eu tenho comigo aqui uma parte do artigo, qualquer coisa eu mando para vocês a foto, para vocês visualizarem, não é na plantigrafia, é dentro de um artigo que eu tirei, que mostra como que a gente consegue visualizar, teoricamente, essa linha que a gente tem que entender. Quando vocês pegarem uma plantigrafia, vai ser raro a gente enxergar essa fisiologia, essa posição normal. Vocês vão ver pontos de pressão, por exemplo, quando está medializado, vocês vão ver pontos de pressão mais na cabeça do primeiro metatarso, vocês vão ver uma pressão maior na cabeça do hálux, vocês vão perceber também o calcânio medializado, a cor mais forte do que a parte lateral. Então, não é necessariamente só a linha. Eu vou ter que fazer a linha sempre para entender o que está medializado e o que está lateralizado. Não. Eu, particularmente, nunca utilizei essa linha. Mas é bom para vocês entenderem como que tá, só para vocês se localizarem o que é fisiológico e o que não é. Não que necessariamente um pé medializado e lateralizado é patológico, mas não é dentro da normalidade do eixo da subtalar. Então, vocês vão ver pontos de pressão exacerbados, assim, em alguns pontos. Então, é isso que vocês têm que focar. A Natália ainda está sofrendo para achar o eixo da subtalar dela, inclusive. É até interessante ela lateralizando tudo, mas, enfim. Tá mais ainda, tá mais lateralizado ainda. Eu tô tentando. O que a gente observa quando a gente pega um eixo lateralizado? O eixo, a parte principal que vocês vão perceber é que a parte do calcânio vai estar mais escura, que a parte da cabeça do segundo, terceiro dedo, metatarso, vai estar mais escura. Isso que vocês vão perceber dentro da plantigrafia. Já
medializado foi o que eu falei para vocês anteriormente. Pode falar, Clara. Acho que eu não desativei aqui. A sua mãozinha? Então, basicamente é isso, gente. A régua que a Natália está tentando fazer para vocês é mais só para mostrar o que é dentro que seria fisiológico. Mas a parte mais importante é vocês entenderem basicamente o eixo. Como que funciona o eixo? O eixo, ele passa lateralmente um terço lateral do calcâneo, vai medializando, passa entre a cabeça do primeiro e segundo metatarso e finaliza no hálux. Isso é importante vocês entenderem e visualizarem, porque daí vocês vão conseguir entender que dentro da plantigrafia ou da baro, o eixo vai ter lateralização e vai ter medialização, e aí você vai conseguir identificar que tipo de, não necessariamente o tipo de pé, mas sim a pisada que ele teve ali, tá bom? Tipo Vocês de pé? mais ou menos o que eu quis dizer? Não. Cara dela É mais ou menos, é igualzinho porque pra gente que está começando, é bem complicadinho de a gente entender. sabe. É mais fácil para vocês que já estão dentro para poder visualizar. Estou vendo aqui que um lado está mais largo do que o outro. Eu não quero que vocês vejam ainda a largura, porque vocês estão querendo ver tipo de pé. Eu estou mostrando a dinâmica primeiro. Não. Para poder traçar a linha, entendeu? Qual que é a dimensão do calcâneo aí que a gente tem que fazer essa... Vocês vão pegar o tamanho do calcâneo. Vamos supor, deu 3 centímetros a largura do calcâneo. Vocês vão dividir em 3 partes. Então, cada parte tem 1 centímetro. Tudo bem? Ok. E esse aqui eu fiz mais no olhômetro, tá? E aí, vocês vão pegar o terço lateral, onde eu marquei aqui com a canetinha aqui. Azul. Esse é o terço lateral. Então, esse terço lateral, você está vendo que tem um lado mais grosso do que o outro? Sim. Então, porque é o meu olhômetro que estava defeituoso. Entendi. Mas às vezes você pode ter uma área maior ou menor, por isso que você precisa medir com a régua. Mas o lance, não quero que vocês se atentem nisso, o que eu quero mostrar vocês vão pegar o eixo, o ponto, para a gente poder saber o eixo da subtalar, para saber se esse pé está pronado ou supinado. Quanto mais reta esta linha estiver, mais lateralizado está o pé. Quanto mais inclinada esta linha estiver, mais medializado está o pé. Se eu tenho que encostar primeiro o meu calcanhar e eu tenho que sair no hálux, porque isso é fisiológico, gente. O osso, o talos, comigo é assim, a gente abre o atlas. Nossa, tá suando. Meu filho, onde você tá? Eu perdi um esqueletinho aqui. Olha que belezinha da mãe. O que eu quero mostrar para você? Deixa eu só sign in. Aqui eu consigo riscar. Ó, vocês conseguem ver que fisiologicamente o meu pé ele tem que pronar. Caramba. Ó, ele tem que pronar. Fisiologicamente, essa linha tem que estar medializada. Ela não pode estar assim, ó. Fala, Ana. Só para refrescar a memória, pronar é para dentro, supinar é para fora. Pronar para dentro. Ó, eu faço isso com a mão.
Pronar, bebê de barriga para baixo. Supinar, subir. Tá. Bebê de barriga para cima. Bebê de barriga para baixo. Então, toda vez o pé precisa pronar no início do movimento, porque você precisa rebaixar os ossos. Eita, pega. Esses ossos, eles precisam ser rebaixados, porque esse bonitinho aqui, ó, esse aqui é o talos. E é esse cara que dita essa pronação. Se esse cara tiver com um desvio lateral, ele não vai pronar, ele só vai supinar. E aí, vocês estão entendendo? Só faz um... Mexe a cabeça para ver se vocês estão vivos. Sim. Então tá. Vocês conseguiram visualizar? Sim, senhora. Só um minutinho, Nath, pode continuar. Eu que eu tive que ficar ausente um pouquinho, peraí. Ó, então, se eu pego o meu calcâneo e eu traço uma linha aqui, ela tem que encostar primeiro a lateral do calcâneo, e porque fisiologicamente é a direção do osso. Ele não tem como ir para a lateral. Se ele tiver desviado, aí ela está supinando esse pé. Supinar o pé não é fisiológico. Não na primeira, não ali no médio pé. Tudo bem? Entenderam? Então, o que a gente vê aqui, ó? Que o eixo da subtalar do pé direito está supinando. E o eixo da subtalar do pé esquerdo está mais neutro, pronando. Então, se ele tiver... Ele pode ter sintoma nos dois pés. Tá? Ele pode ter sintoma tanto de um lado quanto do outro. Tudo bem? Gente, lembrando que a gente não sabe qual foi a história aqui desse paciente. Tudo bem aqui? Vocês entenderam dinamicamente o que eu avalio? Sim. Agora foi? E estaticamente? Estaticamente eu vou olhar as pressões. Então, o que eu consigo visualizar? Aqui uma pressão, aqui uma pressão, aqui é pressão, aqui é pressão e aqui pressão. Aqueles outros 2 dedos também não estão com pressão? Um pouquinho aqui, ó. Aqui, pouquinho. E aqui, ó. Pressão. Tudo isso vocês precisam associar com a queixa do paciente. Pode ser que esse paciente seja um paciente de metatarsalgia, vamos supor. Tá? Por que a gente sabe? Porque ele tem uma descarga exacerbada anteriormente. Fala, Ana. Por estar o lado direito mais marcado que o esquerdo, ele pode ter uma perna mais curta que a outra ou não? Não tem nada a ver? Não. A gente só suspeita de perna mais curta do que a outra se a gente tem tipos de pés diferentes. Eu vou falar de tipos de pé agora. Alexa, parar. Mas por estar uma mais forte que a outra, ele está jogando peso mais para um lado só. Exatamente. Ele está jogando mais o peso aqui nesse pé. Então, a gente tem um pé que a gente percebe que ele está jogando mais peso. Por quê? Porque a coloração desse pé está maior, mais imprint. Como fala isso em português? Mais marcado. Mais marcado, isso. Entenderam? E esse pé tá menos. Vocês lembram do jogo dos 7 erros? Isso é muito jogo dos 7 erros. Eu adorava. Quando eu era criança, queria me quietar, era só me dar um quadrinho com o jogo dos 7 erros. Tudo bem? Sim. E olha só. Então, a gente percebe que esse lado está mais supinado e esse lado tem mais pressão. Provavelmente, ele tem uma descarga maior do lado direito e ele está supinando mais do lado direito. Você pode ter um sintoma de joelho, ele pode ter um sintoma de canelite, ele pode ter um sintoma de metatarsalgia. Se a gente for falar de deslocamento lateral, ele está jogando mais aqui.
certo? Se a gente for falar de um deslocamento antero-posterior, ele está jogando mais aqui, anteriormente nos 2 pés, tá? Tudo bem? Então, provavelmente, me indica que essa é a área sobrecarregada. Vocês conseguem? Nossa, Tati, tá com uma cara de tipo, buguei. Eu perdi a Tati lá na régua. Não, só buguei aqui na régua, eu consegui acompanhar, agora eu buguei aqui. Tá, vamos lá. Deslocamento lateral. O que é lateral? Quem que levantou a mão? Ana. Falando. Observando aí, parece aquela aula que você falou que usa muitos gastrocnêmios, porque ele joga muito peso mais para a ponta do pé, ou não? Ele tem os gastrocnêmios mais tensos, então mais alongados e encurtados à frente. Mas calma, você vai bugar a cabeça de todo mundo, velho. Ah, desculpa aí. Olha a cara da Tati desesperada, tentando entender o que é do lado, o que é do outro. A gente já entra músculo já no rolê. Então, olha só. Deslocamento lateral é a capacidade que a gente tem de deslocar o corpo de um lado ou do outro. Tá? Todas as vezes que a gente faz uma plantigrafia, a gente vai perceber se esse corpo está mais para um lado ou mais para o outro. Como é que a gente sabe? A gente compara. Ó, por isso que eu tenho que passar tinta toda hora. Se eu não passo tinta, isso vai me dar uma impressão errada. Por isso que tem que ter processo, lembra? Então, qual pé está mais escuro? Esse é o direito e esse é o esquerdo. O direito, dá para ver? Está mais escuro? Sim. Então, o que a gente entende? Que esse pé recebe mais carga. Tudo bem? Quando a gente fala de deslocamento antero-posterior, a gente fala do deslocamento que vai para frente e para trás. Isso faz parte do nosso equilíbrio. A gente está o tempo inteiro assim. Deslocamento antero-posterior, qual que está mais marcado? Na parte da frente do pé ou na parte de trás do pé? Ó, vamos lá. Vamos dividir o pé no meio, tá? Na parte da frente está mais marcado. Do pé direito ou do pé esquerdo? Esquerdo. Esquerdo. Ainda acho que o direito está mais marcado. Não, Nath, o lado direito não tem. Não, tá mais, ele está mais ali, mais em cima. Eu acho que ela quer dizer no passado está mais que ela tá marcado. falando. Oi? A única diferença é que o direito. Ó, se a gente for pintar a área. Só vejo que do lado direito os dedos estão menos pressionados do que do lado esquerdo. Foi aí que eu bati o olho também, mas ela tem razão, o restante é mais marcado no direito. A pressão tá mais forte no pé direito, né? Isso. Ah, isso. Isso. Por isso, então, que não, os dedos ficam menos pressionados. Oh, estamos Estamos progredindo. Vocês conseguem perceber que tem mais área pintada do lado direito do que do lado esquerdo? De quantidade de área mesmo. Então, a gente, eu falei que o direito estava com mais. Foi essa a minha impressão. Que a gente pressupõe, tá? Porque a gente não tem a queixa principal aqui e nem números. Essa é a diferença entre a baropodometria e a plantigrafia. Porque a baro vai chegar e vai falar assim, aqui tem 58% de peso corporal. A gente tem como saber? Na plantigrafia, não. Na baro, tem. Então, o que a gente vê? A gente vê que esta é a área mais sofrida. Por enquanto, até aí que a gente chegou. A gente sabe que ele supina esse pé, que ele prona esse. Que esse aqui é mais normalzinho. Ele vai mais na linha fisiológica. Isso, ele tá dando seta pro lado direito. Entendeu? Então,
a gente já sabe que talvez exista um problema aqui, que a queixa esteja associada com este pé. Tudo bem? Isso para a coluna é maravilhoso. Delicioso isso aqui. Nossa Senhora. Eu viajo nisso aqui na maionese. Não, eu já estou aqui viajando para cima do corpo todinho. Já. A gente vai chegar lá. Quando a gente vai fazer? Tudo bem até aqui? Análise estática, ok? Análise dinâmica, tá? Dinâmica, perdão. Senão eu vou todo mundo. Como é que eu analiso estático? Primeira coisa que eu faço é medir o tamanho do calcânio. Eita. Aí eu acho o centro do calcânio. Tá? Eu fiz as medidas, tá? Peguei a régua. Ok? Aí eu vou achar as cabeças dos metas. Quantas cabeças tem? Se não foram quitados, 5. Ok? Então tem que caber 5 bolinhas aqui. Tá? Lembra que eu falei que eu sempre pego o processo estiloide? Eu marco ele aqui. Processo o quê, Nath? Estiloide. Vou ter que usar essa regra. Nath, explica enquanto você está desenhando aí, o porquê desse espaço estiloide e porquê. Eu vou te falar. Por quê? O processo estiloide do 5º meta marca para mim o final do médio pé. Toda a mágica tem que acontecer aqui, ó. Porque aqui é cabeça de meta. Aqui é antepé. A base do médio pé tá aqui na cabeça do 5º. Nossa, que regaço que eu fiz aqui, Jesus. Vou desenhar de novo. Não pode ficar sobreposto, tá? Só fazer com amor que dá certo, como diria minha mãe. Tudo bem? Então, marco aqui. Vem com a reguinha. Let the magic begin. Tem medição também nesse... No quê? Nesse... esqueci esse negócio que você falou. Nessa marcação que você fez aí agora, esqueci o que você falou. Nessa daqui? Essa aqui? Não, do outro lado. Ou da cabeça? Não, de embaixo. Essa aqui? Não, essa aí que a gente acabou de falar, que eu esqueci o nome. O processo estiloide? Isso, o processo estiloide. Não, eu só vou achar ele e vou riscar, fazer um risco na linha dele. Ok. Se eu pegar... Vou até anotar isso aí para mim não esquecer. Se eu pegar minha plantigrafia e eu fizer uma linha bem no meio do meu calcânio, traçando da cabeça entre o 3º e o 2º metro até a linha do calcânio. É o mesmo aqui. Desculpa. É outra linha, tá, gente? Outro rolê. Outra linha, tá? Isso aqui não é a linha da subtalar, tudo bem? Vocês conseguem perceber que aqui... Opa!
o meu arco plantar passa bem atrás da linha? Consegue ver? O que foi, Cá? Deu bug? A gente apaga e faz de novo. Quantas vezes vocês vão assistir essa aula, levantando? Mais de 5? 10? 12? Minha filha, umas 15, porque eu sou TDAH, então, minha filha, o negócio aqui não processa. Então, olha só, o que eu faço? Se a gente pegar a mesma reguinha, vamos lá, para ficar facinho, e eu traçar uma linha na lateral do hálux, tá vendo? Na medial, perdão. Viram? Se eu pegar esse mesmo rolê aqui, ó, na lateral do pé. Viram? Aqui, ó, na medial do hálux. E na lateral do pé. Tudo bem? Dividimos o pé em 3 partes, tá vendo? Você sabe por quanto eu venderia um curso desse aqui? No! Olha o mercenária, né? Se a gente marcação óssea como, Elaine? Eu faço na palpação. Na hora que é que aqui eu só tô fazendo porque eu não fiz a marquinha. Então, Nath, quando eu fiz há muito tempo atrás, na hora da estática, a primeira é da cabeça do meta, aí depois a quinta, que é no processo estiloide que afunda, né? Quando você passa a primeira cabeça, você afunda e você faz a marcação. No processo estiloide, como a Karine falou assim, que não conseguiu gravar, então quando ela estiver fazendo, ela procura esse processo estiloide e já faz a marcação no papel. No plantígrafo do papel. Isso, que aí vai ficar já mais dá uma fácil. dedada ali. Também mais. É que aqui eu não marquei, por isso que eu marquei desse jeito. Entendeu? Então vamos lá. Essa linha do meio, que é aquela que eu tinha mostrado para vocês, eu vou selecionar assim, ó. Se o arco do meu pé... Peraí, deixa eu entender. A Elaine falou, então a hora que estiver com o pé no plantígrafo, a gente vem, apalpa... E dá uma dedada no plantígrafo. Uma dedada ali no plantígrafo, tá. E já anota ali. Sim, eu pesquei isso aí da aula que a gente assistiu, que ela liberou para a gente. Como é que a gente vai pegando e vai sentindo. Isso. Basicamente, vamos falar de arco plantar agora, tá? Arco plantar é a curvinha do pé. Tudo bem? Ó. Essa aqui é a curvinha do pé. Conseguem ver? A marca que ela deixa? Sim. Ótimo. Se a curva do meu pé ocupar esta área aqui, a gente chama de pé... Cavo. Cavo. Se a curva do meu pé ocupar essa área aqui, a gente chama de pé... Plano. Plano? Supinado e pronado é dinâmico. Nós não estamos no dinâmico, nós estamos no estático. Então, é cavo e... Plano. Plano. Aonde é que está passando a linha do arco plantar? No cavo ou no plano? No cavo. No cavo. Então, esse pé é um cavo ou esse pé é um plano? Cavo. Pé cavo. Repete, por favor. Cavo. Pé cavo. Posso complicar mais? Ô, Nath, peraí, repete ali. Aonde está passando a linha do... Do arco plantar. É essa linha vermelha?
Tá vendo? Essa é a linha do pé, do arco do pé da pessoa. Então, na hora que ela pisa, a linha do arco do pé passa mais na área do cavo do que na área do plano. Então, a gente já sabe que é um cavo. Porém, nós temos 3 tipos de cavo e 3 tipos de plano. Erro! A gente fez o quê? A gente divide, se a gente pegar isso daqui, caramba. Se a gente pegar isso daqui e dividir em 3 partes, marca a nossa reguinha aqui, ó. Eu medi e dividi, tá bom? Se eu pegar aqui e dividir em 3 partes, a linha tá passando, tá? Agora eu vou ser um pouco mais... Essa área aqui, ó. Oh, caramba. Esta área é cavo grau 1. Esta área é cavo grau 2. E esta área que está em amarelo é cavo grau 3. Ele está no 2. Sempre da esquerda para a direita. É aqui, ó. Por quê? Porque o cavo grau 3 é aquele que eu vou ter esse tipo de pé, ó. Que quase não encosta. Tá? Imagina esse tipo de impressão de pé. Então, olha só. Esse aqui é 3, esse aqui é 2, esse aqui é 1. Qual pega a maior área? Se é raro? Não. É frequente? Eu acho que eu pego mais cavo grau 3 do que plano grau 3. Apesar que eu acho que a K pega o contrário. Ô, prof, e no caso do plano, é da direita para a esquerda o grau? Grau 1, 2 e 3. Eu imaginei. Ai, porque plantigrafia é fácil. Engraçado que quando eu quem que é visualizo fácil essa isso? sua plantigrafia, Ah, eu não visualizo ela como um grau 2. eu também não, para mim é grau 1. Para mim, Neutro para grau 1. tá indo porque o 3 necessariamente, na verdade, o 3 não mostra o istmo. Então, por exemplo, Parece 2 montinhos. a Natália está particularmente mostrando medidas para vocês. Porque na vida, na experiência, na sua rotina, Isso aqui você não faz. Vocês vão Não ver bater outras, o olho. vocês vão ver outras, talvez até outras formas, particularmente. Então, o grau 3 nem tem istmo. Não. O grau que 2... É istmo, turma? Vamos lá, peraí. A planta dos pés. Istmo é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Essa parte aqui. Essa região aí. Então, imagina um pé sem essa parte aqui. Só vai aparecer isso aqui e isso aqui. Tem um paciente assim, que ele teve Nossa, deficiência infantil. Ele tem um pé muito... ele pisa sempre só com o cantinho do pé. Ele deve ter tido paralisia infantil. Isso mesmo, Nath, paralisia infantil. Tem uma paciente assim também. Com paralisia infantil, inclusive. Muito comum. Vocês conseguiram entender? Aonde a linha, essa linha aqui, ó, ela ocupa uma maior área no número 1, tá vendo? Por isso que eu considero o cavo grau 1. Ela só encosta. Se ela viesse até aqui, ó, eu chamaria de 2. Mas dá para lidar com palmilha, nesse caso da paralisia infantil, igual a nossa colega também comentou? Depende do caso, dá. Mas você tem que ver para que você quer, porque você não vai melhorar a pisada dela. No meu caso, exemplo, não. A única coisa que vai melhorar para ele é sobre calo, porque ele tem muito calo. Talvez a minha paciente está entortando para cima. Ele não vou conseguir fazer com que ele pise
confortavelmente, mas a gente vai aliviar o carro. Sinceramente, você dependendo do grau, você consegue sim. Depende muito do grau que está a deformidade do paciente. O dele é Sinceramente, muito. gente, nada é impossível quando você sabe com que você trabalha. Então, tipo, acho que eu já vi tanta coisinha que se eu pego uma paralisia infantil que o pé só supina e tem um excesso de calosidade, eu trabalho em contrapartida para ajudar esse pé e trabalho de forma para que tenha conforto e principalmente ajude a melhorar a qualidade de vida do andar dele, que dá para melhorar sim. Com palmilha dá sim para melhorar. Talvez mais para frente, quando eu começar a entender melhor, eu consiga mostrar para vocês como é que é. Que para mim, hoje, eu acho que não consigo. Cara, porque parece que a palmilha fica muito grossa, sei lá, alguma coisa. Tira uma foto com esse pé, mostra pra gente, que a gente te orienta da melhor forma. Tá bem. Tudo bem até aqui, galera? Estão desesperados? Muita informação, mas a gente está conseguindo. Eu estou conseguindo pegar. Não, é muito legal. É muito da hora. É muito da hora, não é pouco, é muito da hora. Não, sem entender, se a gente pegasse um esboço dessa tela aqui agora, e falasse, o que é isso aqui? Que tanto de rabisco é esse? Agora a gente pegar e a gente já consegue entender, muito legal, muito legal. Eu vou até deixar vocês pegarem agora o celular, por favor, façam um story disso, porque está muito bonito. Eu já coloquei lá no grupo. Vocês estão vergonha do meio da tua cara de vocês, olha que coisa bonita que tá isso aqui. Isso aqui vocês vão fazer chacota tudo nos amigos. Os inimigos vão ficar tudo se contorcendo. Dá uma risadinha aí, gente. Dá um sorriso aí. Peraí. Bocando a cabeça das pessoas. Às 10h30 da noite. Então o negócio é o seguinte. Consigo virar o negócio? Eu vou sair do Note, vou entrar pelo celular, tá? Porque eu tenho que buscar as crias. Vai, Tati, vai lá. Acho que o principal da aula você pegou, agora eu vou passar a bola para cá. Tá. Posso apagar, gente? Vou pedir, então, para Camila agora assumir e passar as suas impressões. Vou sumir. Aí, gente, voltei ao meu habitat natural. Cadê a máquina? Pelo amor de Deus. Botei meu camisão. Me sinto leve. Muito bem, crianças. Voltei. Eu vou fechar minha câmera. Eu vou buscar uma água, dar um remedinho pro meu cachorro, enquanto eu ouço vocês. E aí, caso você precisar, eu risco aqui na tela, tá? Tá ótimo. Já nem sei mais o que eu vou falar, você já explicou basicamente tudo, então eu trouxe para vocês só algumas plantigrafias que a gente tirou, que estão aqui comigo, de paciente que a gente pegou. Deixa eu ver se eu consigo. Eu trouxe isso da clínica para vocês verem. É chato? Esse aqui já a gente pode considerar, mas pontualmente falando, a Natália e eu, a gente tem algumas divergências só na hora de fazer a marcação, justamente que eu aprendi assim, por conta do tecido todo do pé, para ver o tamanho dele. Justamente para a gente conseguir enxergar toda a dimensão do pé e não só a impressão que ele tem. Porque quando a gente pega só essa parte, igual ela mostrou, só essa região, é que eu não sei se está muito claro para vocês enxergarem aqui, ó. Quando a gente pega só essa região aqui, pontualmente falando, só da impressão, sem fazer todo esse contorno, e vocês podem perceber que o contorno aqui, ó, esse contorno não é meu, mas não tem problema. Vocês vão perceber que aqui, pontualmente falando, tem os maléolos, aqui a cabeça a proeminência do navicular, se não me engano, primeiro e quinto metatarso e o hálux. Bem aqui em cima, que ele não marcou, mas também não tem problema. Essas marcações, elas me ajudam a localizar estruturalmente falando o paciente.
e faz com que eu consiga fazer toda a medição para fazer evolução. Por exemplo, a evolução que eu pode falar, Ana? Manda um print dessa imagem pra gente. Mando. Manda no grupo. Eu vou mandar. Eu tirei Isso, no grupo. Eu mandei uma foto para vocês verem do eixo da subtalar que eu comentei anteriormente. Ó. Essa marcação é de um parceiro, não é uma marcação minha, tá? Já essa daqui é do outro parceiro, só que ele tá um pouquinho melhor. O duro é pegar a foto sem... Vocês vão perceber que eu fiz uma conta do lado que abrem aí no seu WhatsApp. Espera que eu vou conseguir compartilhar. Eu mandei uma foto da segunda imagem. Tô com uma azia, eu jantei tão rápido. Você pegou a outra foto? Mandei no grupo. Então, a magnésio besourada. Esta? Ou é a Não, mesma? é a mesma. Mas pontualmente falando, quando a gente vai fazer a plantigrafia, nesse caso, que é o que eu recebo, tanto é que eu fui ter contato com a plantigrafia em dinâmica com a Natália. Antes disso, eu não peguei nenhuma plantigrafia em dinâmica. Eu só pego plantigrafia na estática. Porque vai do avaliador, vai de acordo com o examinador profissional que está fazendo. Então, a responsabilidade dentro da plantigrafia é muito grande. Não que da baro não seja, mas da baro, por exemplo, eu posso questionar vocês. Quando falar, meu o pé tá supinando, tá mais supinando que pronando, eu consigo visualizar isso e consigo conversar e trocar ideia falando, olha, será que tá mesmo? Observa outra coisa, observa outras formas por conta dos gráficos. A plantigrafia já não me traz isso. Ela me traz já literalmente os pontos de pressão e eu observo isso e eu vou de acordo com o seu diagnóstico, com a sua prescrição. Essa primeira foto que eu enviei que a Natália tá pegando, que pegou e já mostrou para vocês, e que vocês viram no grupo, ao lado tem os sintomas, aonde a pessoa fala se é conforto, se tem metatarsalgia, se tem fascite, se tem esporão, o tipo de pisada, porque daí varia da pessoa. Então, vocês podem perceber que do parceiro. Esse aqui é uma plantigrafia do qual a gente recebe na clínica há muito tempo. Então, se tem alguma coisa diferente, o parceiro vem e escreve aqui em cima, ó. Não sei se dá para ver. Por exemplo, valgo de antepé bilateral. Como é que eu sei que é valgo de antepé bilateral? Peguem a imagem. Você tá com a imagem? Apesar que eu posso ver a imagem aqui também, né? Eu que tô moscando. Vou compartilhar Eu aqui. mosquei. Não, eu mosquei com força agora. Acho que tá passando o horário já pra véia. Ai, é aqui mesmo. Conseguiu? É isso? É isso aí. Então, quando a gente pega aí, por exemplo, a imagem, vocês podem perceber que tem até uma barrinha aqui, né? Que eu risquei. Ignorem completamente ela, obviamente. Não levem em consideração tanto. Porque ela é um risco que eu faço quando o paciente escreve, quando o parceiro me dá já todas as informações. Nesse caso aqui, o que eu fiz? Tem uma continha aqui do lado, que é onde eu quis trazer para vocês, mas ao mesmo tempo, eu não queria tanto que vocês focassem na conta. Porque a conta, ela vai trazer
para a gente uma noção do que seria ideal e o que daria como, não é referência, mas como é que fala, Nath, quando não é nem respaldo, talvez seja um respaldo clínico, talvez, não sei, porque esse aqui, essas medições, esses números todos que estão aqui, são números que eu fiz, que eu aprendi, na verdade, justamente para saber o tamanho ideal do istmo do pé do paciente. E aí vocês podem perceber que, teoricamente, o istmo do paciente deveria ser até aqui, para ser considerado normal, mas ele está muito próximo. O que significa isso? Essa continha, ela me direciona para saber se o pé está normal, está dentro da normalidade, ou se ele é cavo ou é varo. Isso aqui, ó. Ou, perdão, plano. Oi? Pode falar. Isso mesmo. Mas o meu foco não é falar sobre exatamente isso. Eu posso passar para vocês e ensinar tranquilamente. Mas o foco em si é para vocês observarem. Toma um pouquinho mais de espaço, por favor, né? Aí. O meu foco principal é vocês entenderem que, para mim, é importante vocês delimitarem, sim, todo o tecido do pé, para eu ter noção de tamanho. Ah, mas eu só pego essa região toda. Tudo bem, mas eu preciso disso para eu ter noção do tamanho do pé, da largura do pé. Afinal, se vocês vão fazer palmilha, vocês têm que entender que tem molde para isso. E nem sempre os moldes se adequam, então por isso que se torna a única palmilha. Ela vai ser de acordo com toda a estrutura do seu pé. E tudo isso eu levo em consideração na hora de confeccionar. Outra coisa, os pontos que a gente anota. Por que eu anoto cabeça de primeiro, a altura da cabeça de primeiro e de quinto? Por que eu pego a questão do maléolo? Por que eu pego a questão... Aqui eu já nem sei se... aqui, do navicular. É justamente localização. Localização pontual. Qual é o dedo mais comprido? Localização para eu saber o pé. Como que o pé dele é? Eu tenho que ter todas as referências mais próximas e precisas possíveis para eu estar confeccionando a palmilha de vocês. Porque eu não vou estar vendo o pé do paciente. São vocês e eu confio em vocês para isso. E vocês confiam em mim para ensinar vocês do mesmo jeito. Então é muito importante. Esse pé aqui, por exemplo, tem essa barrinha lateral. Quando você observa o pezinho, e é só na estática, viu, gente? A força do pé desse paciente, pezinho, 44 aqui, 42, sei lá. Quando a gente pega todo esse pé, aonde está a principal, os pontos de pressão do pé dele? Está lateralizado ou está medializado? Vocês conseguem visualizar? Ou tem dificuldade de visualizar ainda? Está meio lateralizado. Então, nesse caso, como eu me baseio só na questão da estática, esse pé tá lateralizado. Então, no caso, eu vou fazer um apoio de barra lateral para ele. Então, é bem pontual. Não tem muito para a gente pontuar. A maior diferença entre a avaliação da Nay e a minha é isso. Ela só pontuou o processo tiloide. Aqui, não. O maléolo, acho que o maléolo... não sei se é o maléolo ou o processo tiloide aqui. Agora eu fiquei em dúvida. Mas, pontualmente falando, é só essa marcação do pé. Oi, Ná. Eu acho que é processo tiloide aqui e aqui é o maléolo. Eu não tenho certeza. Eu tô com o microfone aberto? Você tá. É bom que se você falasse mal agora, eu ia... Eu tô falando com o Lipe, eu tô assim, não, filho. Deixa eu fechar o microfone. Então, pontualmente é isso, gente. Vocês têm alguma dúvida?
O outro pé tá legal também. Esse tá supinando e o outro tá pronando. Pronando. Tá medializando. Olha a diferença de um para outro. A diferença desse aqui é que esse aqui tá fazendo, a pessoa fez com um pouco mais de preguiça. Podem perceber o tanto da linha. Observem o tamanho do calcânio, a largura. Toda vez que vocês ficarem com dúvida, vocês busquem alguma imagem no próprio Google que ele vai mostrar para você. Porque essa largura aqui do calcânio conta muito. Nossa, eu tô ficando tonta com a Natália mexendo assim. Foi mal. Essa largura... Nossa. Essa largura aqui, não só aqui, mas eu pego muito aqui em cima, gente. Essa região. Eu pego bastante essa região e eu observo muito essa região. E principalmente eu já acompanho. Eu já observo também toda a parte medial. Olha o pontinho de pressão que tem aqui na cabeça do primeiro metatarso. Olha o ponto aqui do hálux. Eu já brincaria que ele já está entrando para um hálux valgo pela proeminência da cabeça do primeiro meta. Só com a plantigrafia. Vocês conseguem visualizar isso? Ou vocês estão tendo um pouquinho mais de dificuldade? Não, sim. Essa tá tranquilo. Então é isso. Basicamente é isso. Ná, você quer acrescentar mais alguma coisa? Não. Isso agora eu preciso que vocês façam plantigrafias e rabisquem. Gente, Rabisquem. agora é fazer mesmo, com força. Ó, manda pra gente no grupo, se tiver dúvida. Eu vou ver, eu tenho o plantígrafo aqui. Eu vou ver se eu consigo mandar um vídeo para vocês fazendo. Que às vezes ajuda um pouco. Show de bola. Tá? Perfeito, porque a gente às vezes só consegue também ver, aprender com as coisas acontecendo. Né? E vocês têm o vídeo da aula que eu mostro como é que eu faço e faço as minhas medidas lá. E aí eu acho que é legal a Cá também mostrar como é que faz esse contorno. Se você não tiver, Cá, você me fala que eu faço lá no estúdio. Eu tenho uma dúvida que é no passar tinta no plantígrafo. Você fala de qual lado? No lugar de passar certo, de não estragar o plantígrafo com a tinta. Eu fiz aquele caseiro, colocar tinta na espuminha, nossa, virou um regaço. Você sabe que quem que foi que me mandou mensagem essa semana perguntando exatamente isso? Qual lado eu passo tinta? Aqui. Ah lá, ó. Quando você abre o plantígrafo, a parte de cima, essa parte é onde o paciente encosta o pé. Deixa eu parar de compartilhar para ficar grande. Então, eu não posso passar tinta aí, eu tenho que passar tinta do lado quantidade contrário. de tinta, entende? Oi? Será que não é melhor passar aquele rolinho na almofada de carimbo, ao invés de passar direto aí? Então, na verdade, eu passo o rolinho na almofada de carimbo e para daí eu conseguir passar aqui. Senão eu lambeco tudo aqui. Se eu lambecar, Então, porque quando aplica direto na espuminha, eu acho que eu sou meio desastrada para isso, que eu fiz o plantígrafo caseiro, nossa, só saía tinta, molhava tudo ruim. O caseiro, você precisa fazer umas 4, 5 vezes para poder tirar o excesso da tinta. Amigo, essa é a diferença. Você faz no profissional, não. Você caprichou. E a bagaceira estava encharcada. Faltou educação artística nessa pessoa. Então, né? Não, mas aí você tem que... No profissional, não. No profissional você passa uma, 2. É só você perceber que está pintado. Percebeu que está pintado, você dá ok lá. Agora... Beleza.
Se você perceber que ainda está faltando tinta, você dá uma completadinha. Não precisa carcar tinta, não. Gente, No profissional, não. Eu peguei o rolo do meu pai de pintura que eu ganhei, que ele tem pequenininho assim, ó. Aí eu uso ele. Eu já estou boiando, porque eu não tenho nada disso que eu vou poder fazer. Vou pegar, você vai ver se eu tenho ali. De qualquer forma, vocês conseguem fazer, pelo menos para treinar essas visualizações. O plantígrafo caseiro. Não sei onde tá. Eu fiz o caseiro. A Elaine também fez. Nem sei se a Elaine tá aqui, ela não fala. Deu certo. O problema é as marcações que eu fiquei bugando. Ô, Cá, o que você quer que eu fale? Tô aqui. Você fez o caseiro, não foi? Você não começou? Não, eu ganhei, eu até ia colocar ali no grupo, eu acabei não colocando. Há muito tempo atrás eu ganhei o plantígrafo e o podoscópio de uma pessoa que não queria mais trabalhar com isso, eu só paguei o frete para ela e aí eu ganhei. Nossa, que sorte! Por que eu não encontro pessoas assim? Foi um curso que eu fiz em 2017, e aí o professor falou assim, olha, tem uma pessoa que não quer mais, e ela só quer que você pague o frete, você quer? Eu falei, opa, eu nem comecei a trabalhar, e eu tinha, aí novinho, o plantígrafo veio fechado e o podoscópio também. Entendi. Mas é isso, gente, eu acho que vocês vão aprender mesmo testando agora vocês têm que se jogar, e fazer em todo mundo, e fazer em vocês, prestar atenção nos posicionamentos, que é muito importante, porque se você não fizer um posicionamento legal, interfere muito. E Eu acho que na hora que você vai falar para o paciente caminhar, só tomem cuidado para não mudar a passada dele. Tipo, você querer corrigir o pé dele, endireitar, qualquer que não coisa tem do como. gênero. Tá? Que aí você tá roubando. Viu, Corinthians? Alguma dúvida? Desespero, aflição? Vontade de chorar? É mais ou menos isso. É, mais ou menos. É só treinar, gente. É só treinar. Tá de boa, a gente tem a Nath e a Camila para perguntar 50 mil vezes. Exatamente. Durante 12 horas. Mandar mensagem. Eu só não respondo à noite, mas de dia eu respondo. À noite eu não funciono muito bem. Respondendo é o importante. Pode ligar, Malu, vários pés. Quando é que vai ser liberada as próximas aulas para a gente poder estar assistindo também? Eu já vou liberar para vocês hoje. Eu vou pegar a listagem que vocês colocaram no grupo. Eu já vou liberar Depois já de 12 meses, boiando, a gente tá conversando. Conversando, aí parece que é uma coisa mais comum para a gente, mas a gente tem que visualizar, ainda que a gente tem que estudar, uma coisa que a gente novo para a gente. É isso aí. Muitas pessoas já estão dentro, né? Já estudaram, já fizeram, mas para a gente que está começando agora, que nunca entrou nessa área, está meio boiando. É assim mesmo. E pode ficar tranquila. Que piora, brincadeira. A melhor